A inspiração da natureza. Soluções que a própria natureza nos oferece aplicadas no dia a dia. Sustentabilidade, tecnologia, ciência, juntos em tom maior. E neste episódio nós vamos falar sobre biomimética e saúde. Como que isso interfere, como que a saúde pode usar a biomimética para facilitar a vida dos pacientes e procedimentos. E ninguém melhor para debater esse assunto com a gente do que o especialista, o biólogo Ney Melo, que já está em contato conosco. Ney, seja bem-vindo ao Tom Maior mais uma vez. Muito boa tarde a todos que estão assistindo o Tom Maior. É um prazer estar aqui de novo. Ney, e aí no fundo da sua parede dá para perceber que tem uma pessoa aventureira aí nessa casa, né? Meu filho de 5 aninhos, bem aventureiro, tem aqui uns negocinhos assim de escalada, né, que ele adora fazer. É uma biomimética, né? Está imitando a natureza aí para estimular a atividade física da criança. Ele adora imitar a natureza, principalmente pequenos primatas que vão subindo assim pelas coisas, ele vai agarrando e ir subindo sozinho. A gente tem que ficar aqui sempre de olho para nada acontecer. Isso mesmo. E Ney, vamos fazer um resumo para quem está nos acompanhando. Se você está nos acompanhando nessa série pela primeira vez, Ney, eu gostaria que você explicasse um pouco o que é a biomimética. Então, a biomimética é uma área científica que busca soluções para qualquer problema que a gente tenha na natureza. Então, se a gente tem algum problema-chave que a gente precisa resolver, a princípio, qualquer problema que a gente tenha, desde a nossa vida pessoal até alguma coisa que a gente precisa resolver mais assim, tecnológica, as respostas já estão na natureza. Até porque a natureza conta aí com seres vivos há bilhões de anos e a gente, né, Homo sapiens, chegou praticamente ontem nesse planeta. Então, essa é a ideia da biomimética. Sempre buscar alguma solução, algum processo, algo que já existe ali na natureza, a gente extrapolar aquela ideia e trazer para facilitar o nosso dia a dia. Ney, e especificamente no tratamento contra o câncer, a biomimética já tem atuado, né? Pode explicar para a gente um pouquinho? A biomimética já tem atuado. O que acontece? Alguns sistemas para tratamento do câncer já foram inspirados em um certo animal que tem na natureza que muita gente tem medo, que é o caso da água-viva. O que acontece? Quando a gente olha para a água-viva, o que a gente vê é um animal super simples, mas que está vivo aí há quase 700 milhões de anos e deve ter uma razão para isso. Então vamos buscar algumas soluções nele para a gente poder tratar alguns tipos de câncer. Vamos lá. A água-viva, ela inspirou a criação de um microchip capaz de detectar as células cancerígenas, isso usando assim, pouquíssimas gotas de sangue no exame. O que acontece é que a água-viva ela usa os tentáculos soltos ali na água para fazer uma triagem de elementos. Nem tudo ela vai comer, né? Ela, inclusive, tem algumas agulhas que a gente chama em biologia de nematocistos, que ela atira nas presas para poder paralisar, né? Tem ali uma toxina, a presa fica paralisada, ela vai lá e carrega aquela comida para dentro da boca dela. Só que nem tudo é comida. Então, o que ela faz com os tentáculos é justamente selecionar o que ela vai precisar. Então, o alimento ele vai ser identificado, absorvido e o resto eu descarto. Que tal se a gente tivesse alguma tecnologia que pudesse, dentro de uma gota de sangue que tem vários tipos de célula, detectar justamente aquelas que estão defeituosas? Uma célula cancerígena é basicamente uma célula que está se reproduzindo, se replicando enlouquecidamente, sem parar, e aquilo ali tem uma programação errada na célula. Pois muito bem, já foi desenvolvido um microchip baseado nessa ideia de seletividade dos tentáculos da água-viva. O que acontece é que esse microchip ele é coberto por uma rede de DNA capaz de reconhecer e se ligar às células defeituosas cancerígenas. É como se ele passasse ali um código de barras para conseguir perceber qual é a célula que é cancerígena e qual que não tem nada a ver, que eu posso deixar ali que tá saudável. E assim eu consigo detectar alguns tipos de câncer precocemente. Então, esse sistema ele pode detectar até mesmo células que estão em metástase e que sejam raras, antes mesmo de formarem um tumor. Também é importante a gente lembrar que a gente tem muitos tipos, dezenas e dezenas de tipos de câncer. Claro que nem todo microchip como esse vai funcionar para qualquer tipo de câncer, mas já é um grande avanço tecnológico que a gente tem na medicina, inspirado nas águas-vivas.
Sim, Ney, aí nesse sentido a gente está falando de algo maior, assim. Mas você é um especialista, desenvolve até um quadro a respeito, né? Que é o que é o que é. E aí você citou a questão do band-aid baseado nas teias de aranha. Isso chegou a ser real ou ficou só nos estudos? Não, isso é real. Inclusive, os adesivos, né, as bandagens que a gente usa hoje, band-aid é a marca, mas a gente tem vários tipos daquele adesivozinho que a gente bota no machucado. Os mais modernos foram realmente inspirados num gênero de aranha que se chama tegenária. Foi a aranha que começou essa ideia aí de por que a gente não desenvolve band-aid, né, ou seja, adesivos para curar um ferimento que sejam diferenciados. Porque imagina, um adesivo, né, uma bandagem que cola numa pessoa que teve uma queimadura, num hospital de queimados, por exemplo. Né, pessoas que têm um percentual muito alto do corpo que está ali machucado, tá sensível. Ou, por exemplo, numa incubadora ou num berçário onde você tem ali bebês que têm a pele ainda muito fininha. Imagina usar essas bandagens em que você coloca para curar um ferimento e quando você vai tirar, a cola é tanta que acaba gerando um outro ferimento, né? Você troca um ferimento mais grave por um mais leve, digamos assim. E se a gente desenvolvesse um band-aid inspirado nas teias de aranha? Como é que é isso? As aranhas, como essa aranha tegenária, elas fazem as teias, não tudo com cola, mas elas sabem qual é o fio de teia que tem a cola e qual é o fio que não tem a cola. E se a gente desenvolvesse isso numa bandagem? E realmente, as bandagens, ou aspas, band-aids, né, mais modernos, são desenvolvidos a partir dessa técnica da aranha. E mais do que isso, que tal se naquela bandagem, naquela estrutura, eu já tivesse uma substância que pudesse matar, por exemplo, um fungo, uma bactéria, e aí, de novo, a gente recorre à natureza. Qual animal que pode fazer isso? Já cria um sistema totalmente imune a bactérias e fungos? A aranha. Você pode ver que nenhuma teia de aranha você vai encontrar fungo ou bactéria, porque elas mesmas secretam naqueles fios, além da cola, também fungicidas e bactericidas. Então, a gente busca inspiração nas aranhas para desenvolver bandagens que têm uma cola mais interessante, que consegue sair com mais facilidade ali em cima do ferimento e também que já tenha substância que vai ser fungicida ou bactericida. Como o nosso tema hoje é biomimética e saúde, daí eu queria que você colocasse aqui a sua ideia de qual a importância de relacionar biomimética com a saúde, porque nós, até o momento mesmo, nós citamos 2 exemplos de seres vivos, de buscar uma experiência em seres vivos para auxiliar no ser humano, ser vivo também, né? Então, qual que é a importância de relacionar a biomimética e a saúde? A importância total, porque realmente a nossa medicina ainda está em desenvolvimento. Ela ainda é muito primitiva, por incrível que pareça, né? Se a gente falar, por exemplo, de genética, de projeto genoma, de sequenciamento, né, do nosso DNA, isso é coisa de 20 e poucos anos. Se a gente falar de clonagem, também é uma coisa recente. Então a gente está vendo assim, a medicina, a saúde, a biologia, ainda de uma forma acelerada se desenvolvendo, mas ainda com muitos problemas a serem resolvidos, né? Por exemplo, quando a gente está pensando em neurobiologia, em transplantes de chips cerebrais, a gente, até pouco tempo, bem pouco tempo, poucos anos, a gente encontrava alguns problemas na rejeição desses microchips. O nosso corpo, ele é programado a rejeitar tudo aquilo que for externo, tudo aquilo que ele não reconhecer. Então, imagina colocar microchips em pacientes e o próprio cérebro rejeitar. Então, se a gente tem um determinado problema, em qualquer área que seja, por exemplo, a área da saúde, que aumenta a nossa expectativa de vida, melhora a nossa qualidade de vida. Se a gente for para a natureza e perguntar, poxa, como é que a natureza resolveria isso? Será que a natureza poderia resolver esse tipo de rejeição, por exemplo, do microchip que a gente implanta no cérebro? E pode, né? Existem microchips hoje que são inspirados em pepinos do mar, já que o material do microchip é diferente. Quando ele entra em contato com a água que existe no nosso cérebro, em vez dele calcificar, criar uma cicatriz ali dentro e acabar podendo haver uma rejeição, ao contrário, ele é maleável, ele consegue se adaptar, assim como o corpo do pepino do mar, à presença ou diminuição de água ali. Então a gente busca soluções na natureza para agilizar a evolução da nossa saúde, né? Para trazer tecnologias de uma forma mais rápida. Em vez da gente ficar quebrando a cabeça num laboratório tentando buscar uma solução, inventar a roda, que isso vai levar muito mais tempo,
Se a gente olhar para a natureza, a gente vai encontrar essas soluções. E aí, onde é que estão essas soluções? No mundo dos animais, das plantas, dos fungos, das bactérias. Pode procurar ali, porque não é à toa que seres, alguns que estão há bilhões de anos aí no nosso planeta, ou no caso dos animais que estão aí há mais de 700 milhões de anos evoluindo, com certeza eles têm a resposta para tudo, e essa é a tônica da biomimética. A natureza já tem resposta para todos os nossos problemas. E a gente tem visto, nós até conversamos aqui no outro episódio, que as pessoas têm se preocupado mais com a questão de biomimética, né? Tanto na arquitetura, no esporte. E no primeiro episódio nós conversamos com 2 dentistas que explicaram como que eles usam a biomimética para fazer tratamentos bucais. Então é algo que tem desenvolvido e, segundo eles, só traz benefícios. E aí a minha próxima pergunta, Ney, é qual que é a importância de ensinar às crianças o que é a biomimética? Porque, embora seja algo antigo, está popularizando há pouco tempo, né? Esse termo biomimética, o que é. Mas qual que é a importância de passar logo para as crianças, desde pequeno, nas escolas, no ensino, o que é a biomimética? Porque eles serão os futuros profissionais. Sim. A biomimética, ela traz para a gente uma forma de ensinar e aprender que se chama Problem-Based Learning, ou seja, aprendizado baseado na resolução de problemas. Em vez da gente buscar soluções, digamos assim, que já está ali escrito no livro, como se fosse um copia e cola para resolver tudo, a gente ensina a criança a buscar soluções na natureza, a tentar juntar todas as ferramentas que ela conhece, toda a bagagem que ela tem da natureza e tentar buscar alguma inspiração para resolver um determinado problema. Por exemplo, quando a gente fala assim de sustentabilidade, né? Por exemplo, de soluções arquitetônicas, e a gente pergunta assim para a criança, olha, usar muito ar-condicionado é bom para o ambiente? Provavelmente ela vai ter aprendido na aula, né, lá de ciência, de biologia. Não, não é. Por quê? E aí, se a criança parar e assim, não conseguir encontrar elementos da bagagem cultural dela, olhar para a natureza e conseguir encontrar uma resposta, é aquele momento que a gente precisa mostrar as soluções que já estão na natureza e perguntar assim para ela, já pensou como a natureza gerencia o calor em um ambiente? E no caso da arquitetura, por exemplo, mostrar para a criança e fazer ela se perguntar, peraí, mas um prédio muito alto que está ali sob o forte calor do sol, ele pode estar muito aquecido, né? Pode estar muito quente, vou ter que ligar um monte de ar-condicionado. Como é que um cupinzeiro não tem ar-condicionado? Então, olha a importância da gente mostrar para a criança que ali na natureza existe uma solução. E ela se perguntar, como ele faz isso? Como o cupim faz isso? No caso dos cupins, é fazendo todo um sistema de canais em que o ar consiga passar pelo ninho e mantenha uma temperatura constante que não seja muito alta para o cupinzeiro. Eu não preciso ligar nenhuma energia e eu posso pegar essa ideia dos canais, né, dos buraquinhos, e quem sabe projetar novos prédios, novas estruturas que tenham saídas de ar que me economizem ficar colocando ar-condicionado. O ambiente agradece, porque eu vou ter menos gases tóxicos sendo emitidos. O aquecimento global também, eu não vou agredir tanto, né, o clima, porque um ar-condicionado ele aquece, o lado de dentro está geladinho, mas o lado de fora está quente. Né? Se eu tenho um lugar que está frio, o outro com certeza vai estar quente. É o equilíbrio. Então, essa é a importância da gente começar a ensinar para as crianças olha a natureza. Perceba os pequenos detalhes, desde uma formiguinha andando, vai chover, por isso que a formiguinha está andando. Por quê? A formiguinha faz mágica, a formiguinha consegue prever o tempo, como os animais conseguem prever as mudanças climáticas. Essas respostas também já estão na natureza, eles têm os seus processos. Então, no momento que a criança está se formando, aquela fase de 5, 6 anos, até os 8 anos, a criança esponja, que quer aprender de tudo, essa é a fase que a gente precisa inserir essas perguntas para que ela cresça um adulto crítico e que busque as soluções para os problemas baseadas na natureza. Não tem que ficar recorrendo ao livro, ali mesmo ela está encontrando as soluções. O livro é uma base, mas a criança também precisa procurar novas soluções, buscar inovações e virar um adulto inovador e criativo. Nós estamos conversando com o biólogo Ney Melo. Ney, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Tom Maior. Eu que agradeço para todo mundo, espero que todo mundo tenha gostado. Um abraço, até a próxima.
Um abraço.